Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula de normas da Corregedoria para vocês aí que prestam o curso de oficial de justiça. Vamos lá então, artigo 1040 que fala dos mandados pagos. Então, né pessoal, tá aí, vamos ver aí o artigo 1040 que fala dos mandados pagos. 1040 diz o seguinte: nos mandados pagos na capital e no interior, a parte ou interessado deverá depositar os seguintes valores de diligência. A gente não está falando de justiça gratuita, estamos falando da justiça paga, quando a pessoa não tem a isenção concedida pela justiça gratuita. Então, ela recolhe as custas processuais e também as diligências do oficial de justiça. Quem vai pagar as diligências não é o Tribunal de Justiça, mas é a parte que deposita antecipadamente. Inciso 1. Nos mandados com deslocamento, é quando o oficial de justiça se desloca da central de mandados até o local onde ele tem que realizar a intimação, a penhora, etc. Independentemente de atos a serem praticados no mesmo endereço ou endereços contíguos ou lindeiros, ainda que o resultado de um ou mais atos seja negativo, equivalente a 3 UFES. Então, olha só, mandados com deslocamento, independente de atos a serem praticados no mesmo endereço ou endereços contíguos ou lindeiros. Ele quer dizer o seguinte: na justiça paga, viu pessoal, se um oficial de justiça fizer cumprir um mandado de justiça gratuita na rua José da Silva, número 30, e ele tiver um mandado pago na rua José da Silva 40, o mandado pago vai depositar, mesmo que seja vizinho da justiça gratuita, que é um local que ele vai ter que cumprir mesmo assim. Então, não importa, é mandado pago, a parte tem que recolher a diligência. Se for o caso depois do oficial de justiça não cotar aquele ato por alguma razão, então a parte poderá solicitar a devolução, o ressarcimento dessa quantia depositada e não utilizada, tá? 2. Nos mandados exclusivamente remotos, sim, mandados remotos e aqueles cumpridos na sede do juízo também tem um custo, mas esse custo não é de 3 UFESPs como o do inciso 1 que a gente acabou de falar. Porque qual é o depósito que deve ser feito? É o de 3 UFESPs. Atualmente, estamos falando de novembro de 2024, desde janeiro, né? Dá R$ 106,08, porque são 3 UFESPs. Legal? Agora, mandado remoto ou na sede do juízo, o recolhimento é menor de uma UFESP. É só dividir aí 106,08 por 3, vocês vão saber quanto dá uma UFESP. Nos mandados, inciso 3, nos mandados inicialmente remotos, que às vezes o mandado é para cumprimento remoto, verificada a necessidade de conversão para mandado com deslocamento, será necessária a complementação da diferença entre o valor previsto no inciso 1 e 2. Se a parte depositou lá uma UFESP para mandado remoto, e aquele mandado remoto foi convertido em um mandado presencial, então a parte deverá complementar e depositar as outras 2 UFESPs, tá bom? Parágrafo 1º. Os novos valores decorrentes do reajustamento da UFESP. Quando que ocorre o reajustamento da UFESP? Em janeiro, né? A partir de 7 de janeiro aí já tem novos valores de UFESP. Não se aplicarão aos depósitos antes efetuados, ainda que o correspondente mandado não tenha sido expedido ou cumprido. Ele quer dizer o seguinte, ó. Imagine que uma pessoa entre com uma ação hoje, não tem justiça gratuita. E ele já faz um recolhimento de valores que vão ser utilizados para cumprimento de mandados futuros. Então, por exemplo, a pessoa entra com ação em dezembro e recolhe lá o equivalente ao cumprimento de meia dúzia de mandados. Ele recolhe 18 FESPs através de uma guia de recolhimento de diligência, GRD. Ele pode fazer isso? Pode. Aí, o oficial de justiça em janeiro, fevereiro, março, quando o juiz ordenar que seja feita a citação e depois, posteriormente, intimação ou penhora, seja lá o que for, o valor de ressarcimento que o oficial de justiça vai receber não é o valor atual da UFESP, porque os valores já foram depositados no ano anterior em que o valor era menor.
Então acontece, por exemplo, pessoal, de oficial de justiça hoje está cumprindo um mandado de depósito que aconteceram em anos anteriores. Então o oficial de justiça vai ser ressarcido no valor das 3 UFESPs da época do depósito e não da época em que ele cumpriu. Legal? Mas isso é mais raro. Acontece, mas é mais raro. Parágrafo 2º. Do valor da diligência, então, não é recolhido atualmente R$ 106,08, 10% oficial de justiça não, o Tribunal de Justiça, ele separa para custeio de despesas administrativas, inclusive aquelas relacionadas à impressão de mandados, sendo o restante considerado uma cota da respectiva natureza do ato para fim do ressarcimento oficial de justiça. Resumindo, 10% fica para o tribunal, 90% do valor fica para o oficial de justiça. Parágrafo 3º. O percentual mencionado no parágrafo anterior, aqueles 90%, 10%, destinado ao custeio, então é 10%, deverá ser transferido ao Fundo Especial de Despesa por ocasião do pagamento dos mapas do oficial de justiça através do sistema SAGE-ADM, tá? E o restante 90% deverá ser depositado na conta corrente do oficial de justiça. Então, lembra que todo início do mês o oficial de justiça tem uma planilha que chama de mapa com todas as diligências gratuitas. As diligências pagas, normalmente o mapa é apresentado entre o dia 14, 15 até o dia 20, até o dia 20 mais ou menos, quando é feita a transferência das informações do mapa para que possa aí, no último dia do mês, ser pagas essas diligências pagas para o oficial de justiça, tá certo? Muito bem. Só para vocês terem uma ideia, os oficiais de justiça cumprem de 10 a 20% dos mandados que eles cumprem, talvez um pouco menos, em torno de 18% são de justiça paga. Os outros 90, 80 e tantos por cento é de justiça gratuita, tá bom? Parágrafo 4º. Quando o interessado oferecer condução, às vezes a parte não quer recolher os R$ 106,08. Ele vai oferecer uma condução, ele vai levar o oficial de justiça para cumprir a diligência. Então ele vai indicar, né, o dia, a hora e o local em que a condução vai estar disponível. E aí ele não precisa fazer o recolhimento das despesas. Agora, nada a ver com o concurso, tá? Vamos só pensar aqui. Imagine uma pessoa que não queira pagar diligência e então ela vai oferecer a condução. E então o oficial de justiça está combina o horário e digamos que esse endereço fique lá a 4 quilômetros da central de mandados. Então vai lá, pega o oficial de justiça, leva até o local, aí não encontra a pessoa, não realiza o ato, aí ele vai ter que, numa outra oportunidade, oferecer essa condução de novo, às vezes uma terceira vez. Se bem que as normas falam que esgotam-se as diligências do oficial de justiça em 2 idas ao local. Mas, até onde eu sei, principalmente no interior do estado de São Paulo, os oficiais de justiça esgotam todas as possibilidades. E vão 1, 2, 3, 4, 5, 6. É muito comum ir meia dúzia, 9, 10, 15 vezes às vezes tentando, mesmo que as normas dizem 2, porque os oficiais de justiça têm um compromisso de cumprimento desses mandados. Mas entenderam? Então, se a parte oferecer a condução, não precisa recolher a diligência. Inicialmente, às vezes a parte pode achar que seja mais vantajoso, mas já pensou 5, 6 vezes ir no endereço e ter que levar o oficial de justiça, além da perda de tempo, às vezes pagar alguém para fazer isso, o risco que é de bater o carro, os gastos com o carro, realmente não vale a pena e ninguém praticamente faz isso. Artigo 1041. Um ou outro faz sim, mas bem raro. Artigo 1041. O recolhimento das despesas destinadas ao cumprimento de diligências pelos oficiais de justiça será efetuado, eu já mencionei anteriormente, pela GRD, Guia de Recolhimento de Diligência, cujo preenchimento deverá ser feito no sítio é o site, né, eletrônico do Banco do Brasil na internet.
A parte ou interessado, então, deverá constar o que na GRD? O que é obrigatório constar na GRD? O valor recolhido. Então, tem que constar lá qual é o valor da diligência que está sendo recolhido. 2. Não precisa ser uma UFESP, 3 UFESP. Ele pode recolher quantas ele quiser ali. 2. Conta corrente do depósito, ou seja, depositou aquilo através de qual conta corrente? Geralmente é uma conta judicial que é aberta pelo Banco do Brasil, onde esses valores serão para onde os valores serão transferidos, tá? Não é a conta corrente da pessoa que está depositando, é que ao fazer o depósito é aberta automaticamente uma conta corrente de depósito. É um convênio que o Banco do Brasil tem com o Tribunal de Justiça. 3. Nome do depositante e das partes. Quem depositou, quem é o autor da ação e o réu da ação. 4. Tem que constar a comarca ou fórum onde ajuizado feito. O que é o feito, pessoal? A gente vem falando isso há muito tempo, né? Se lembram? Feito é o processo. Então, deve constar a comarca ou fórum, por exemplo, Leme, Pirassununga, Campinas, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, onde ajuizado feito, ou seja, o processo. O que é ajuizado? É onde entrou com o processo. Ou distribuída a carta precatória, porque muitas vezes o recolhimento da diligência é para cumprimento de uma carta precatória. Lembrando, carta precatória é uma espécie de pedido de um juiz de uma cidade para que o juiz de uma outra cidade realize algum ato, como citação, intimação, penhora e audiência. Não que, evidentemente, citação, penhora e intimação seja feito pelo juiz. Ele vai ordenar que um de seus oficiais de justiça faça. 5, pessoal. O número do processo, importante, hein? Olha, todas essas informações na guia, evidentemente, são importantíssimas. Então, tem que ter lá o número do processo e unidade judicial, né? Número do processo e unidade judicial quando conhecidos. Então, assim, número do processo e unidade judicial. Unidade judicial diz respeito, por exemplo, ao ofício da primeira vara, da segunda vara, o juizado especial civil e criminal da comarca tal, tá? Essa informação, quando for conhecida, deve ser fornecida. Constar, né, lá na guia de depósito. Parágrafo 2º. O boleto de pagamento será gerado a partir da GRD em 4 vias. Então, boleto de pagamento, que a parte vai recolher, porque ele vai preencher a GRD no site do Banco do Brasil, certo? Ao fazer isso, um boleto de pagamento é gerado, a parte paga esse boleto. E ele é gerado, a GRD, em 4 vias. A primeira via é destinada à parte, ou seja, a pessoa que está depositando. A segunda via é entranhada nos autos, ou seja, vai para dentro do processo. Entranhar é colocar dentro, tá? Entranhada nos autos. A terceira e quarta são anexadas ao mandado. E, claro, isso tudo é encaminhado ao ofício de justiça, ao cartório. E o cartório é que vai colocar aí a terceira e a quarta via junto ao mandado para que caia na mão do oficial de justiça. Terceiro, o interessado poderá efetuar o pagamento do boleto em qualquer estabelecimento da rede bancária através do Internet Banking. Ele está falando aqui, não é o preenchimento da GRD não, tá? O que ele está falando aqui é o pagamento do boleto que é gerado. Ele pode ser feito através do Internet Banking ou outra forma autorizada nas presentes normas de serviço ou pela presidência do tribunal. Quarto, o depositante apresentará 3 vias do boleto ao ofício de justiça. Cuidado, não é oficial não, ofício, que é o cartório. Porque uma das vias, lembra que a GRD é 4 vias, certo? Então, desculpa, do GRD não, 4 vias do boleto. Uma via fica com aquela parte que depositou, as outras 3 vão para o cartório lá. Caso o recolhimento não esteja autenticado mecanicamente, anexará a cada uma das vias o devido comprovante de pagamento. Então,
Caso o recolhimento não esteja autenticado mecanicamente, deverá anexar o comprovante de pagamento em cada uma daquelas 3 vias que são entregues no ofício de justiça. Tá ok? Que é fornecido pelo atendente do caixa, terminal de autoatendimento ou gerado pelo Internet Banking. Parágrafo 5º. Nos processos físicos, observado o disposto do parágrafo 4º, que a gente acabou de ver deste artigo, se o estabelecimento bancário fornecer apenas um comprovante de pagamento, que é chamado de filipeta, caberá ao interessado extrair cópias para anexar as outras 2 vias do boleto, já que são 3 que serão apresentadas. Nenhuma novidade aqui, né? Leitura fácil de compreender. Sexto, na hipótese de carta precatória, que eu acabei de explicar aqui anteriormente, que é uma carta precatória itinerante, eu não expliquei aqui o que é itinerante. Falo muito sobre carta precatória quando dou aula de Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, né? Mas geralmente não aqui. Então vamos lá. Hipótese de carta precatória é itinerante. Itinerante é o seguinte: imagine que é expedida uma carta precatória, que é aquele pedido de um juiz da cidade A, pede para o juiz da cidade B que ordene que seja feita lá um determinado intimação, penhora, audiência. Chega lá naquela cidade de destino, o oficial de justiça vai lá intimar a pessoa e descobre que a pessoa está morando na cidade C. A cidade B, que recebeu a carta precatória, deverá encaminhar a carta precatória para a cidade C e comunicar à cidade A, falando assim: olha, fomos cumprir sua precatória, o oficial de justiça certificou que ele está numa outra cidade C, num endereço na cidade C, então nós encaminhamos a carta precatória para lá. Ou seja, a cidade B, que recebeu a carta precatória, comunica a cidade A, que é a cidade de origem, para onde foi a carta precatória. Então, o que é itinerante? A carta precatória pode ir da cidade A para B, da B para C, da C para D, da D para E, e isso é que se chama itinerante, porque ela vai percorrer um itinerário, um percurso, tá? E não se tratando de comarcas pertencentes ao compartilhamento de mandados eletrônicos, aqui está dizendo o seguinte, pessoal. As cartas precatórias eram mais de uma época em que não existia a chamada central de mandados compartilhadas, que é o que acontece hoje em dia. Então é bem mais raro hoje em dia carta precatória, tá bom? Então vamos lá, o que acontece normalmente? São os mandados eletrônicos no compartilhamento das centrais de mandados, que são as SADANs, né? Acontece assim, ó, hoje em dia, na maioria. Quando um juiz de uma comarca, de uma cidade, manda o cartório dele, que é chamado de ofício de justiça, expedir um mandado para intimação de uma pessoa que está numa outra comarca, numa outra cidade. A gente sempre dá um exemplo aqui de Leme, né? O juiz da cidade de Leme diz aos seus servidores, né? Os escreventes, para expedir um mandado de intimação para o sujeito que mora lá na cidade de Pirassununga. A central de mandados, o cartório, o ofício de justiça, vai expedir um mandado, ok? E desse ofício de justiça de Pirassununga, vai direto para a central de mandados, o juiz de Leme, o ofício de justiça, o cartório de Leme, vai expedir o mandado através da central compartilhada de mandados, vai expedir e esse mandado vai cair lá na central de mandados de Pirassununga. Então não é necessário expedir uma carta precatória. O próprio mandado vai da cidade que gerou o mandado para a central de mandados da cidade de destino. O oficial de justiça cumpre, certifica e devolve. Automaticamente, ao devolver eletronicamente, cai na central de mandados da cidade que expediu o mandado, no caso Leme. Tá bom? Agora aqui, parágrafo 6º, ele está falando hipótese de carta precatória itinerante. Hipótese de carta precatória itinerante, não se tratando de comarcas pertencentes ao compartilhamento, porque se for de comarca que tem esse compartilhamento, não é expedido de carta precatória. Então, hipótese de carta precatória itinerante quando não há compartilhamento de mandados, porque se tiver compartilhamento não faz sentido expedir carta precatória. Aí, nesse caso, não tem central compartilhada de mandados,
Em que a conta bancária de depósito da GRD seja diversa daquela que o atrelado oficial de justiça apto a recebê-la, o ofício de justiça ou central de mandados que realizar a diligência deverá, antes da devolução ao juízo deprecante, oficiar ao ofício de justiça ou central da comarca onde feito o depósito para solicitar a transferência do valor em vista do ressarcimento. Ele quer dizer o seguinte: não é o caso de central compartilhada de mandado. Ótimo. Uma carta precatória vai lá de Leme para Pirassununga. A cidade de Pirassununga, o oficial de justiça recebe a carta precatória e vai cumprir a intimação do fulano de tal lá. Muito bem. Ótimo. Só que o depósito dos valores das diligências para o oficial de justiça foi feito no processo da cidade de Leme. Lá é a origem. Certo? Muito bem. Nesse caso, o ofício de justiça ou central, né, o cartório ou central de mandados em que a diligência deverá ocorrer, no caso Pirassununga, antes de devolver a carta precatória ao juiz da cidade de Leme, dizendo, olha, foi cumprido aqui, o oficial de justiça intimou, citou, antes de fazer isso, a central de mandados onde fica o oficial de justiça deve oficiar, ou seja, mandar um ofício, que na verdade hoje em dia é um e-mail, oficiar o ofício de justiça ou central da comarca onde foi feito o depósito, que no nosso caso aqui do exemplo é Leme, e solicitar que o valor que foi depositado lá na cidade de Leme seja transferido para a cidade do oficial de justiça. É isso que está falando aqui no sexto. 7. Depósitos realizados de forma contrária ao previsto neste artigo deverão ser rejeitados, intimando-se o interessado a proceder, ou seja, realizar um novo depósito. Então, depósitos que não são feitos da maneira correta, o ofício de justiça pode intimar a parte a depositar novamente e pedir o ressarcimento do que ele depositou incorretamente. Artigo 1042, pessoal. A relação de mandados pagos, que a gente chama de mapa, né, a serem ressarcidos, será elaborada pelo oficial de justiça, preenchida de forma integral em todos os campos próprios. Ou seja, tem que ter o nome do oficial de justiça, tem que ter o número da matrícula dele, o CPF, o número do processo que ele cumpriu aquele mandado, número de atos que ele realizou e das respectivas cotas de ressarcimento, certo? Os valores, vai constar não 3 UFESP, 1 UFESP, ele vai constar o valor efetivamente, tá? Número da conta corrente dele, para que seja feito o depósito, número da guia, porque quando é feito um pagamento gera o número de guia, e o valor, né? Isso tudo tem que constar na relação que a gente chama de mapa. É assinado pelo escrivão judicial ou responsável pela central de mandados, assinado pelo oficial de justiça também e pelo juiz corregedor, tá bom? Não fala aqui que é assinado pelo oficial de justiça, mas ou é. Parágrafo 1º. Uma das vias da GRD, estamos voltando lá naquele depósito, em que a parte faz o depósito dos valores. Uma das vias da GRD ou do boleto bancário da GRD entregue ao oficial de justiça, o oficial de justiça recebe junto com o mandado isso. Ficará com o próprio oficial de justiça, o oficial de justiça recebe 2 guias. Uma, depois que ele cumpriu o mandado, vai grampeado no mandado para que a central de mandado tenha um controle disso, e a outra fica no controle pessoal do oficial de justiça, tá bom? E essa que é devolvido para a central de mandados ou o cartório é arquivada num classificador. O que é classificador? Uma pasta de arquivo, uma pasta AZ, tá? Uma pasta de arquivo. Classificador é pasta, tá? Juntamente com a relação, ou seja, com um mapa que todo mês o oficial de justiça preenche com todas as informações que a gente acabou de ver aqui em cima. Parágrafo 2º. As guia de recolhimento, né, GRD, ou boletos bancários de recolhimento de diligência do oficial de justiça
e a relação de mandados, que é o mapa, né? E a cópia da autorização de crédito referente ao parágrafo 5º desse artigo, a gente vai ver depois, serão conservados pela central de mandados e pelo oficial de justiça pelo prazo mínimo de 2 anos contados do arquivamento, após o qual poderão ser inutilizados. Então, guias e boletos que ficam na central de mandados, juntamente com a relação, né, que seria o mapa, e aquilo que o oficial de justiça também arquiva consigo mesmo, fica arquivado por 2 anos, tá bom? Parágrafo 3º. É importante esse prazo 2 anos, hein? Para os casos de compartilhamento de mandados eletrônicos, compartilhamento é aquela história, né? Em que não precisa expedir uma carta precatória. Expede o mandado, a central de mandar, o cartório manda, o ofício de justiça manda para a central de mandados compartilhada, que está lá numa outra cidade do estado de São Paulo. Para os casos de compartilhamento de mandados eletrônicos, os mapas totalizadores de mandados pagos deverão ser preenchidos via sistema SGF em um formulário padrão com informação das quantidades totais de atos e valores de cada oficial e enviados à Secretaria de Orçamento e Finanças, SOF, nas datas estipuladas em calendário anual, a ser oportunamente divulgado no Diário Oficial de Justiça, Diário de Justiça Eletrônico. Quem faz esse lançamento aqui é a central de mandados na pessoa lá do escrevente responsável, chefe lá, tá bom? Não é o oficial de justiça que faz isso daqui, não. Quarto, caso não haja divulgação do cronograma previsto no parágrafo 3º, que seria a data para remeter isso para a Secretaria de Orçamento e Finanças, ok? Secretaria de Orçamento e Finanças é do Estado de São Paulo, é ela que faz os pagamentos, tá? Caso não haja divulgação do cronograma previsto no parágrafo 3º deste artigo, será considerado ou válido para o último mês. Não divulgou o calendário do mês de dezembro? Usa o calendário, as datas do mês de novembro no que couber. Com ajustes das datas para o próximo dia útil subsequente, digamos que tinha que enviar o mapa no dia 20, sei lá, não, dia 20, dia 20 caiu num sábado. Então, o dia útil seguinte imediato é segunda-feira, tá? Quinto, para o pagamento de mandados pagos de unidades que não estejam na central compartilhada, o escrivão ou servidor responsável pela central remeterá ao estabelecimento bancário no dia 20 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, relação correspondente aos mandados devolvidos no período anterior conforme modelo próprio. E quer dizer o seguinte: pagamento de mandado pago de unidades que não esteja na central compartilhada, aí esses mapas, essas relações são encaminhadas ao estabelecimento bancário lá da cidade onde os depósitos foram feitos, e o estabelecimento bancário faz o depósito na conta corrente do oficial de justiça e não o SOF que a gente viu acima. É bem raro isso aqui, tá? Sexto, excepcionalmente, no mês de dezembro de cada ano, em virtude do recesso forense, o recesso, efetivamente, né, ele ocorre do dia 20 do 12, e o recesso para efeito de prazos processuais fica suspenso até o dia 20 de janeiro. Mas o fórum volta em atividade que não seja de plantão, porque ele fica em atividade o tempo inteiro, tá? Ele volta em atividade entre o dia 6, 7 de janeiro, vamos colocar aqui 7 de janeiro. Então, excepcionalmente, no mês de dezembro de cada ano, em virtude desse recesso forense, a relação mencionada aí no parágrafo 5º será enviada ao estabelecimento bancário no último dia útil do ano antes do recesso. Então, se o recesso começa no dia 20, o último dia útil, por exemplo, pode ser o dia 19 de dezembro, tá? Então, é no dia 19 de dezembro que vão os mapas, as relações aí.
Sétimo, o atraso no encaminhamento das relações previstas nos parágrafos 3º e 5º por período superior a 2 meses posteriores àquele correspondente ao mês do cumprimento do ato, ainda que acompanhado da necessária justificativa, implicará no indeferimento do pedido de ressarcimento. Atraso no encaminhamento de relações previstas no parágrafo 3º e 5º por período superior a 2 meses. Então, olha só. O oficial de justiça pode deixar de colocar diligências que ele fez no mapa lá no mês, mas ele tem que mandar no outro. Superior a 60 dias, não há o ressarcimento e o oficial de justiça perde, tá? 1043. A restituição de valores e diligências indevidamente recolhidos, restituição para quem? Para a parte que depositou, o depositante, né, pessoal? Porque quem deposita, se aquele valor não foi utilizado para ressarcir nada, a parte tem direito a ser restituída naqueles depósitos que ela fez. Então, se ela for ser restituída de valores que ela depositou ou valor superior ao necessário, poderá ser solicitada até a expedição do mandado e observará as seguintes regras. Então, olha só. Para que a parte peça restituição de valores pagos maiores ou indevidos, ela deverá ser feita até a data da expedição do mandado. E quais são as regras? 1. Para processos não distribuídos, ou seja, entrou com o processo, mas ainda não está distribuído para o juiz da primeira vara, da segunda vara, ele está no trânsito ainda entre aquele momento em que a pessoa entra com o processo e o processo passa pelo cartório ou pelo local que se chama distribuidor, passa pelo distribuidor para fazer cadastramento dentro do sistema. Então, o processo que não foi distribuído ainda, o requerimento será diretamente ao juiz corregedor da central, né, da comarca, a que dirigido o depósito quando existir, ou na inexistência ao juiz diretor do fórum. Então, processo que ainda não foi distribuído para um juiz, o pedido de ressarcimento vai ser feito na pessoa do juiz responsável pela central de mandados, tá bom? Caso contrário, se já foi distribuído o processo, o pedido de ressarcimento vai para o juiz da causa para quem foi distribuído o processo. A linha A. Então, um alerta aqui. Se você estiver lendo isso aqui e não entender nada do que está sendo falado aqui, é porque provavelmente você não assistiu às aulas de direito processual civil, processual penal, que fala sobre ajuizamento de ação e tudo mais. Então, normas da corregedoria, a sugestão é que vocês estudem depois de já terem estudado, no mínimo, Código de Processo Civil ou Penal para entender muito do vocabulário que é falado aqui, certo? Lembrando, não falei no início do vídeo, você que está assistindo essa aula aqui, não adquiriu ainda os PDFs de todas as matérias de direito e de português também para o concurso de oficial de justiça, ajuda a gente, né? Vai lá e explica isso direitoconcurso.com, menos de R$60 você compra até parcelado e vem com questionários, exercícios, legal. Você se ajuda na preparação, falta um mês aí, né? Dá tempo de você ainda aproveitar muito esse material, certo? A linha A, o requerimento deverá indicar, requerimento do ressarcimento, né? Deverá indicar o código da agência cedente, a data de emissão, data do pagamento, quem é o pagador, o número do depósito, nome do autor da ação, nome do réu, com a qualificação completa da pessoa autorizada a receber o ressarcimento, e será apresentado pelo depositante ou seu procurador é o advogado, né? Juntamente com as vias originais da guia de recolhimento de diligência, para comprovar que ele é realmente a pessoa que depositou, a via original e uma cópia do comprovante de pagamento, ou seja, a filipeta, e a comprovação da não distribuição da ação, se não houve distribuição, atrelada a uma certidão negativa de distribuição. B. O servidor responsável pela central de mandados
ou a unidade judicial a que estiver vinculado o juiz diretor do fórum, quando o caso, providenciará a expedição do alvará de levantamento, ou seja, levantamento é de saque, levantar é sacar nesse caso. Alvará é uma ordem que o juiz dá para a pessoa sacar o dinheiro na agência bancária, tá bom? Nele constando todos os dados da guia de recolhimento de diligência, como agência bancária, código excedente, data de emissão, aqueles dados que a gente acabou de ver, com a qualificação completa da pessoa autorizada a receber aquele valor. Eu estou passando rápido porque aqui é uma mera leitura, né, pessoal? Não tem que ficar explicando muito isso aqui não, né? O alvará de levantamento, GRD, processo não distribuído, lembrando, quando o recolhimento foi feito de um processo que não foi distribuído para um juiz ainda. Será instruído, ou seja, deverá conter em anexo 2 vias da guia de recolhimento de diligências, do comprovante de pagamento, filipeza da procuração, quando o caso, e será entregue mediante recibo ao depositante ao seu procurador. Se eu fosse oficial de justiça, com tanto de matéria que tem para estudar, eu não daria a menor bola a essas alíneas aqui, não, porque tanta coisa para perguntar, né? Mas sou eu, tá? Tá aqui, ó, terceira via da guia de recolhimento de diligências e a cópia do comprovante de pagamento, a filipeta, serão anexados a cópia do alvará de levantamento, GRD de processo não distribuído, lembrando, para arquivamento em classificador próprio com indexador por ordem alfabética ou por número de guia de recolhimento. Ó, gente, isso aqui é um blá 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 sem tamanho, né? E eu acho realmente totalmente desnecessário perguntar isso no concurso. Nada a ver. Isso aqui tem a ver, pessoal. Quem tem que saber isso aqui é o advogado, escrevente, diretor de cartório, chefe, oficial de justiça, de jeito nenhum, tá? Não tem nada a ver isso aqui com oficial de justiça. Então, com o perdão, não vou nem ler a alternativa aí. Tá aí, ó. Pausem o vídeo e leem vocês mesmos. 2. Para processos já distribuídos, a restituição do depósito de diligência já distribuído já está na mão de um juiz, pelo menos. A restituição do depósito de diligência do oficial de justiça deverá ser solicitada ao juiz responsável pela demanda, ou seja, pelo processo. Demanda é processo. E deferida a restituição, ou seja, se o juiz autorizar que seja restituído, a unidade judicial, que é o cartório, emitirá um ofício, tá? Tem até um código aqui de levantamento de valores, guia de diligência, e será encaminhado do e-mail da unidade judicial para o e-mail GRD restituição TJ tal. Ou seja, tem que fazer tudo isso daqui. Quem tem que saber isso? Escrevente, chefe. Quem tem que saber isso é advogado. Parágrafo 1º. O pedido de restituição de valores poderá ocorrer até a data da expedição de mandado ou, não havendo a emissão do mandado, dentro do prazo de 5 anos contado a partir da data do recolhimento. Ele quer dizer o seguinte, pessoal, acho isso aqui importante. Se já expediu o mandado, o oficial de justiça pode já ter recebido esse mandado e já ter cumprido. Então não vai poder pedir a devolução, restituição de valores de mandados que já foram expedidos e cópias de guias de GRD já foi encaminhado ao oficial de justiça. Expediu o mandado, azar. Tá? Parágrafo 2º. Na hipótese de não expedição do mandado, aí sim, lembra que às vezes o mandado nunca vai ser expedido e aquele valor ficou remanescente lá no processo. Tem prazo de 5 anos para a parte, o seu advogado, que é o procurador, pedir a restituição. Aqui eu acho importante. Na hipótese de não expedição do mandado, o valor poderá ser reaproveitado no mesmo processo. Agora, não foi expedido o mandado. O valor pode ser aproveitado numa diligência futura que precisar ser realizada, ou o valor pode ser restituído, levantado é sacado, né? Pela parte ou interessado, observado o disposto do inciso 2, caput desse artigo. Depositou um valor. Ah, não era necessário, porque aquilo não ia ser cumprido por oficial de justiça, não tinha custo. A parte pode deixar aquilo depositado no processo para utilizar no futuro. Ou ela pode pedir a restituição, na forma como está falando aqui no parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Outras informações referentes à restituição de valores estão disponíveis no comunicado da CG número
comunicado de CG. O que é CG? Corregedoria Geral, tá? 1158 de 2021. Quarto, os custos administrativos previstos no artigo 1040, aqueles 10% que são retidos dos valores das 3 ou uma UFESP que é recolhida, no parágrafo 2º, serão considerados deduzidos no momento do recolhimento e não integrarão eventual pedido de restituição. Então, lembrando, se depositou R$ 106,80, os 10% administrativo não será devolvido. Só 90% é devolvido à parte, tá bom? Quinto, não serão processados pedidos de restituição cujo valor seja inferior ao valor dos custos administrativos. Digamos que a parte tenha recolhido, por exemplo, para a diligência de um oficial de justiça, R$ 110. O valor é 106, certo? 10% de 106 dá R$ 10,60, né? Por aproximação, R$ 10,61. Esse é o custo administrativo do mandado. Se ele depositou 110, menos de R$ 4,00 a mais, esse valor não é devolvido. Pode até ficar acumulado lá e numa diligência futura ele depositar um valor um pouco menor, R$ 3,00 e pouco menor, e inteirando o valor que ele tem. Entenderam isso? Então, não dá para pedir restituição de um valor a mais que foi depositado se esse valor a mais for menor do que os 10% que são retidos, que dá R$ 10,60. Certo, então? Acho que eu já falei demais por hoje sobre os mandados pagos. Nossa próxima aulinha, se Deus quiser, vai ser sobre a subseção 2 dos mandados gratuitos, que é muito importante para vocês aqui, evidentemente, tá bom? Eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, seu gostei, tá bom? E adquira lá, ajuda a gente, ajudem vocês, adquiram as apostilas, divulguem bastante o nosso canal, viu, pessoal? Porque vai chegar dezembro aí, ó, concurso de oficial de justiça, de correio que a gente está dando, aí as visualizações do canal caem. Então ajuda a divulgar, porque a gente vai continuar trazendo aqui outros concursos. Tem conhecidos que querem prestar, por exemplo, Polícia Militar, não é? E outros concursos. A gente vai ter material para tudo isso. A gente espera aí contar com a divulgação de vocês. Abraço. Tchau, tchau. Bons estudos.